Mas o que eu queria dizer é que os times do Tite, eles sempre foram muito fortes na defesa. Era difícil fazer gols nos times do Tite, como num determinado momento dessa temporada chegou a ser no Flamengo também. Agora, meus amigos, abriu tudo, escancarou tudo. Os jogadores do Flamengo parece que entraram de novo naquele marasmo de que o discurso do treinador não está motivando mais, e entraram devagar. Até mesmo jogadores que vêm jogando muito bem na temporada hoje foram muito abaixo. O Gerson, por exemplo, fez uma atuação muito pior do que ele vinha fazendo. Prendendo muito jogo, retendo a bola, querendo chamar a falta. O Gerson não foi bem. E ele é um cara fundamental hoje no time do Flamengo. O Alcaraz fez a sua estreia, acabou sendo expulso no final, naquela confusão toda, armada ali pelo Yuri Alberto, que deu uma entrada no Wesley, fazia parte também de uma estratégia do Corinthians para deixar o tempo passar e ganhar o jogo. O Corinthians queria visivelmente travar o jogo e não teve mais jogo depois do segundo gol do Romero. O Alcaraz, no meio da confusão ali, deu um tapa em um malandro daquele lá e acabou sendo expulso, né, junto com o Kaká do Corinthians. Mas ele é um jogador que mostrou qualidades, hein? Ele é um cara que pode, 21 anos apenas, uma forma de jogo objetiva, um cara que chega na área. Vocês viram o primeiro lance dele? Pega a bola, rouba, tabela com o Pedro e quase faz um gol na primeira participação dele. Então ele é um cara que, embora tenha sido expulso, não poderá jogar contra o Vasco no dia 15 de setembro no Maracanã, o jogo da volta do Campeonato Brasileiro. Ele mostrou qualidades. Agora, o Flamengo do Tite está muito mal. Eu digo que o trabalho do Tite não é ruim por causa dos resultados. Se você for ver, o Flamengo está bem no Brasileiro, embora hoje tenha levado uma pancada do Corinthians, mas está no páreo. O Flamengo está na Libertadores da América, classificado, e nas quartas de final deu um passo enorme na Copa do Brasil diante do Bahia. Agora, o desempenho do time do Tite nesta reta final de temporada, ele vem indo para o fundo do poço. A impressão que dá de fora, eu não estou lá dentro e tal, é que perdeu a mão. Que realmente o que ele fala, que ele é muito bom de oratória, de discurso, de motivar o grupo, de gerir o vestiário, neste momento parece que não cola. E é óbvio que vão usar a situação do calendário, que são muitos jogos, para todos, hein? Para todos. À exceção dos times que estão em uma competição só, como é o caso do Palmeiras, para todos o calendário é muito forte. E não é de hoje. Há muitos e muitos anos o calendário é muito forte. Então, lesões, calendário, aquela coisa toda. Mas, gente, os jogadores que entraram em campo hoje com a camisa do Flamengo estavam inteiramente descompromissados. E eu já vi isso acontecer em alguns momentos no time do Flamengo pós Jorge Jesus. Por que eu falo do JJ? Porque virou uma referência na história do Flamengo de um grande trabalho, como a coisa deve acontecer e tal. Me passou isso. O time entrou em campo, tá cansado, tá desgastado. Pô, o Corinthians também tá, né? O Corinthians tá jogando Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Um tom um tanto quanto desanimador, por enquanto, com o Campeonato Brasileiro. Mari, Bruno, amigos, porque ficou complicado, né? Um pouquinho mais complicado a situação no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo estava sempre naquele pique da remada, como a gente chama, mas contava com aquele joguinho que ainda faltava, o jogo contra o Internacional, o jogo atrasado, mas agora mesmo que vença esse jogo atrasado,
ele ainda fica em quarto lugar porque deixou os adversários darem uma galopada ali na frente, né? Por mais que o Fortaleza tenha perdido o confronto, mas o Botafogo venceu, então deu uma avançada, colocou 6 pontos na frente. O Palmeiras também venceu e agora com saldo de gols está bem na frente do Flamengo, além da pontuação. Então ficou uma situação mais complicada para Tite e companhia, pensando em campeonato brasileiro. O São Paulo, por exemplo, poderia ter ultrapassado o Flamengo se tivesse vencido o Fluminense e ter tirado o rubro-negro do G4, passar toda essa data FIFA aí fora do G4. Mas fica ali em quarto lugar, uma situação do ano passado, que já foi de muita pressão. O Flamengo ali defendendo o seu lugar na vaga direta da Libertadores, falava muito em título, e agora tem que tentar juntar os cacos ali dessa derrota para o Corinthians, tentar recuperar todos os seus jogadores, os seus lesionados. Vai ter Gerson e Pedro na seleção brasileira, espera que eles voltem em plenas condições, porque são 3 dias de folga para o elenco agora. Na quinta-feira, reapresentação no Ninho do Urubu, aí vai ter a apresentação do Alcaraz, que já está suspenso para o clássico contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois apresenta também Alexandro, o Plata na próxima semana. Então o Flamengo tentando apresentar esses seus reforços para dar uma oxigenada no ambiente. E na quinta-feira da outra semana, dia 12, tem um confronto importante com o Bahia. Se empatar, vai à semifinal da Copa do Brasil. E aí, quem sabe, dar uma levantada no moral da rapaziada também. Mas foi um baque forte essa derrota para o Corinthians, um tanto quanto inesperado, e uma atuação muito ruim dos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Sempre bom lembrar, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, 26% de aproveitamento, pessoal. Pedro, fica com a gente no debate, porque a gente vai entrar agora também nos personagens do lado do Flamengo. O Alcaraz contra o Corinthians foi assim, vai ter a apresentação dele. Ele falou, deixa que eu vou fazer isso antes. Ele já estreia, aí ele tem uma finalização, acaba recebendo muitos passes, né? O cara que... Primeira bola que ele pega é quase um golaço. Fez o gol. Passes realizados também quando ele esteve em campo, foi o terceiro com o melhor número, passes progressivos, rebatidas, expulso também, obrigado, galera. E aí vai ter a apresentação, então, do Alcaraz. Que já é isso, já chegou pra participar da coisa, né, Mari? Mas não foi exatamente, obviamente, a estreia que ele gostaria, principalmente com a expulsão. Não, muito, assim, pouquíssimo, né, pra gente conseguir avaliar. Sim. É um jogador muito importante, que tem qualidade, que provavelmente vai ajudar o Flamengo, mas numa estreia em que acho que ele... que foi? Doido. É que eu tava pensando uma coisa aqui. Então guarda. Tá, guarda. Não perde. Tá, então tá bom. Mas que acho que até para a própria estreia ele merecia um pouco mais, né, da equipe, assim, de entrar num time que tivesse numa rotação ali em que ele pudesse sentir exatamente como é jogar pelo Flamengo. A gente falou bastante dessa questão da rotação também ontem, né, Marra? Como o Flamengo, de fato, nos últimos jogos não tem conseguido entrar em rotação máxima, e acho que isso acaba sendo refletido no desempenho ruim que o Pedro contou pra gente aí nas últimas rodadas do Brasileiro. Sim, acaba sendo refletido certamente, né? Esse é o lance, né, Bruno? Que ele, com segundos, né, ele quase faz o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Eu vou precisar de um suspiro para tossir. Pode tossir. Obrigado. Pronto, já tossi. Acontece, televisão ao vivo. Como diria aquele nosso amigo, quem sabe faz ao vivo. Eu não sei, mas faço ao vivo até hoje. Mas você começa a somar situações, né? Esses 5 jogos que o Pedro destacou, com percentual baixo, a classificação no campeonato, e eu sei, o Flamengo está vivo em 3 competições. O Flamengo pode ser campeão das 3 competições, coisa que ninguém nunca fez. Hoje não dá para apostar, mas isso pode acontecer. Mas ainda assim, já falei sobre isso aqui e repito. Ontem a gente ouviu o Fábio Marceladinho falando na entrevista coletiva, ouviu o Tite também. Com todo o respeito que todos os outros clubes exigem e merecem, o Flamengo está a 3 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que foi melhorando na competição o seu elenco. Mas o Cruzeiro está acima, muito acima da média, eu sei. O Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo está hoje sem conseguir enxergar a liderança. O Flamengo vem desempenhando abaixo. O Flamengo tem um elenco que aqui agora, recentemente, a gente teve que elogiar, que ainda não tinha
contratado ninguém na janela de transferências, porque aquele elenco bastou para o Flamengo não sofrer tanto com a Copa América. Agora já tem a gente correndo atrás da nossa opinião. Eu entendo que o Tite ficou muito tempo afastado do dia a dia, de trabalhar em clubes, e até ele merece uma readaptação, mas ainda assim está pálido o Flamengo, perto do Flamengo que eu esperava nessa altura do ano. E o que a torcida exige, né? E o que a torcida exige. A gente está em setembro. Entende, assim? Claro que é preciso ter paciência e entender o trabalho, entender a adaptação. É claro tudo isso. Mas, aí eu falei a comparação com o Cruzeiro. Aí eu vou olhar, e o Fortaleza? Entende, assim? Você está falando de um nível de investimento completamente diferente. E, de novo, o Cruzeiro merece todo o nosso respeito pelo que tem feito. E o Fortaleza, todo o nosso respeito e mais alguns pontos pelo que tem feito. Mas o assunto é o Flamengo. Ô, Vene, fala aí que o povo tá querendo te ouvir, que o povo quer você nervoso com esse Flamengo. Pô, então o povo tinha que me ver ontem, porque ontem eu fui dormir bem nervoso com o Flamengo. Eu tô precisando de um detox de férias do Flamengo, porque o Flamengo tem me deixado muito nervoso. Mas vamos falar sério agora. A verdade é o seguinte, a gente brincou ali sobre o VT, que teve apagão no segundo tempo. A bem verdade é que o Flamengo fez uma partida lamentável, uma das piores desde a chegada do técnico Tite. E um jogador que eu acho que é um bom exemplo para demonstrar o que foi o jogo do Flamengo se chama Davi Luiz. Com todo o respeito que eu tenho a esse jogador, para mim é um jogador extremamente importante também fora das quatro linhas, nos bastidores, pela experiência dele, pela história dele no futebol, mas a partida que ele fez ontem é para ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os 2 gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. O primeiro gol, inclusive, ele teve uma falha individual, que a bola passa por ele e depois ele consegue até correr atrás do Yuri Alberto, ele chega a tempo e se a gente for parar e analisar a marcação dele, gente, isso eu aprendi na minha primeira escolinha de futebol, lá em Araruama ainda, com o meu primeiro professor, você não marca com os pés em lateral assim, em paralelo assim, você tem que fazer uma jogada de corpo para o adversário não cortar de uma maneira fácil. E o Yuri Alberto, que nem é veloz, a verdade é essa, passou pelo Davi Luiz com uma naturalidade, com uma facilidade absurda. E depois, novamente, o Flamengo tomando um gol de cabeça, mostrando que o discurso do Matheus Bach e do técnico Tite não é verdade. Quando o Matheus Bach diz que o Flamengo está evoluindo nesse quesito, ele está querendo dizer que o torcedor do Flamengo não entende de futebol. Porque de 35 gols tomados na temporada, 24 foram dessa maneira. Então, como é que o Matheus Bach tem a coragem de dizer numa entrevista coletiva que isso não é um bicho de 7 cabeças? A gente fala isso aqui, mas é muito sério. O Flamengo não pode tomar gol de cabeça em toda a partida como vem tomando. E fora os perigos de gol. Aí vamos para o jogo coletivo. O Flamengo fez um jogo coletivo terrível. O setor defensivo ontem foi uma lástima. O meio de campo ontem não tinha nenhuma organização tática. O Pedro, visivelmente, vamos dizer, fora de ritmo, porque passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, tanto é que teve que pedir para sair porque ele não estava 100%. Ontem foi um jogo para o torcedor do Flamengo, para o técnico Tite, para os jogadores do Flamengo esquecerem. O Corinthians entrou como se fosse uma final de Libertadores. O Flamengo entrou em campo como se fosse estreia na temporada, na primeira rodada do Campeonato Carioca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, a todo momento, acha que vai vencer o jogo com uma certa facilidade, uma certa soberba. E é verdade, os jogadores ontem pareciam que não queriam ganhar o jogo. E aí eu vou para as escolhas do Tite. Não dá para o Tite botar o Alan, quando o Flamengo está atrás de um placar, ele coloca o Alan. Não é pelo momento do Alan, que é horrível. A verdade é essa, tanto é que ele perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Pelo menos isso foi uma boa escolha do Tite na escalação. Léo Ortiz começando como volante. Mas as escolhas dele durante o jogo não condiz com um técnico que precisa buscar a vitória. E o Alan, a característica dele não é ofensiva. O Flamengo precisava fazer gol. Por que ele coloca o Alan? Acertou quando colocou o Alcaraz, que mostrou que é bom jogador, infelizmente acabou sendo expulso de uma forma merecida, na minha opinião, mas coletivamente e individualmente falando, o Flamengo ontem foi terrível, terrível. E o Gerson, não tem nem como criticar.
Ele fez 35 jogos seguidos na temporada. Seguidos. Como é que um jogador como esse, que faz 35 jogos seguidos, vai conseguir fazer 35 jogos bons? Em algum momento, ele vai cair de rendimento. Claro. O próprio Luiz Araújo ontem caiu de rendimento, que, na minha opinião, ele errou na marcação no gol de cabeça do Thales Magno, porque ele não acompanhou o Thales Magno. Então, foi uma partida terrível do Flamengo. Eu não consigo salvar nada e nem ninguém. Às vezes, né, o Pedrosa, um jogador até que a gente vê uma grande irregularidade, que é o caso do Gerson, quando nada tá dando certo, como diz o Vene, aquele, hoje tem dia que é noite, às vezes nem esse jogador consegue performar porque o todo começa a ficar meio bagunçado. Para você, ô Pedrosa, na sua boa análise tática que você sempre faz por aqui, quais são as maiores falhas do Flamengo? Eu vejo que o rubro-negro reclama muito nos retoques do Tite, nas mudanças do Tite, né? Sim. Você concorda com essa braveza aí do torcedor? Olha, Fernanda, eu acho que o torcedor tem todo o motivo para ficar chateado com a atuação de ontem. Existem diversos... Essa palavra existe ou eu inventei? O quê? Braveza. Pô, me deu uma dúvida talvez. Agora. Mas tudo bem. Não, bravura é de bravo. Eu tô falando de bravo de Vamos dizer assim, a chateação. Tá bom, insatisfação. Se eu inventei aí, me perdoe, os professores de português. Insatisfação do Vai, segundou, hein, Lucas Pedrosa? Existem vários momentos que eu falo aqui, cara, eu acho que estão pegando pesado demais, eu acho que em vários momentos o Flamengo faz até um jogo bom, consegue vencer e toma críticas como se tivesse perdido, e ontem não. Ontem eu acho que é um caso isolado, o Flamengo realmente foi bem mal contra o Corinthians, um Corinthians que, mal ou bem, dentro de casa é muito forte, recebeu reforços importantes também, o Thales Magno, depois que chegou, ele tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians, entre outros jogadores, por exemplo. Quando o Garro joga, o Corinthians é outro time. É um time muito mais organizado e potente. O Yuri Alberto ontem nem jogou como um centroavante de fato e conseguiu ser importante do jeito dele. E aí a gente também tem que frisar aqui essa questão do Davi Luiz, que para mim foi muito mal. As falhas individuais dele são cruciais para o resultado e é um Corinthians que joga muito nessa base da vontade, nessa base da torcida. É um time que tem muita expressão dentro de casa e os jogadores sabem isso. E eu acho que a diferença de postura do Corinthians para o Flamengo, como o Vinícius citou aqui, ela é nítida. O Corinthians jogou o final da Copa do Mundo. O Flamengo jogou, parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Carioca. E não pode ser assim. Eu só consigo salvar dois desempenhos aqui do time titular. O Luiz Araújo, novamente para mim fez uma boa partida, e o Léo Ortiz. De resto, a equipe do Flamengo taticamente e tecnicamente foi muito mal, e ontem o sistema defensivo, que muitas vezes a gente elogia aqui, novamente foi muito mal pela bola aérea e pelo chão também. Para mim foi um Flamengo totalmente diferente do que a gente espera do técnico Tite, que é consistência. E Fernandinho, duas coisas que eu preciso mencionar. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar o Tite por ele ter colocado o Davi Luiz. O Davi Luiz, em certo momento na temporada, colocou o Léo Pereira no banco de reservas. Estava performando bem. Sim. A questão é que ontem ele fez um jogo terrível. E outro ponto, todo mundo sabe que o Garro é o cara pensante no time do Corinthians. O que o Tite fez? Deixou o Garro livre. O Garro a todo momento estava com a bola livre. A todo momento ele tinha liberdade para poder criar jogadas. E é um cara que é fora de série, joga muita bola. Muita bola mesmo, é um 10 clássico. E ele ontem estava livre. E ficou mais livre ainda quando o Pulgar teve que ser substituído. Sim. Inclusive uma crítica ao Pulgar. Se eu tiver que fazer uma crítica ao chileno, todo jogo leva cartão amarelo. Ele precisa melhorar isso. O Tite precisou tirar o Pulgar por conta do cartão amarelo. Porque ele ficou com receio do chileno receber o segundo amarelo e ser expulso, obviamente. Nação rubro-negra, uma ótima tarde a todos, uma boa tarde com educação. Acabou a paciência. Técnico Tite pode ser demitido a qualquer momento do cargo do Flamengo, é isso mesmo. Não dá mais para um treinador despreparado como Tite ficar à frente do Flamengo. Os jogadores já não compram mais a ideia do treinador. Essa que é a verdade. Ele fala que o campo fala. O campo fala não. O campo fala e ele é surdo. Essa que é a verdade. O Flamengo não tem uma estratégia nenhuma. Não sabe marcar pressão no adversário, um buraco. O Corinthians, gente, com 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, brincando com o Flamengo. O Rodrigo Garro desfilando no meio de campo do Flamengo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O Flamengo virou um time comum. Aí agora eu quero ver se chegar um estrangeiro aqui, fizesse o time do Flamengo jogar, se a imprensa vai falar, mas com esse time aí qualquer um joga. Mentira. Qual foi o último treinador que fez o Flamengo jogar igual o Jorge Jesus? Só o Dorival Júnior que deu mais certo. E o Rogério Ceni, né, com a posse da bola. Fora isso, nenhum treinador. Então não vem falar que qualquer treinador faz esse time jogar. Não faz, pô. Não faz. Essa é a verdade. Um cara que muitos aí, 2 Copas do Mundo. Que 2 Copas do Mundo? O cara despreparado, o cara retranqueiro. Como é que o time que o estilo dos jogadores é ter a bola, quer ficar correndo atrás de marcador?
com o Gerson, com o Alcaraz, com o Bruno Henrique. O Corinthians tem que correr atrás do Flamengo, ainda mais num gramado bom daquele. Isso é uma vergonha, gente. O Flamengo virou um time comum da mão desses caras despreparados. Se o Flamengo não tivesse tirado lá em 2019 o Abel Braga, a gente não teria visto aquele show. Muita gente apoiando. Não dá pra jogar com a Arrascaeta no meio de campo. O que fez o Jorge Jesus? Botou todo mundo pra jogar. E olha o sucesso que deu. E olha, é o adversário que corre atrás da bola. É o adversário. É igual a gente jogando uma pelada no time bom. Tu acha que time bom vai ficar correndo atrás da bola? Não é o time fraco que corre atrás do time bom? Por que o Flamengo é diferente? É o contrário. Essa que é a verdade. Chega. Pra mim, técnico Tite tem que sair do... Vai pro Corinthians. Ele pode sair do Flamengo. Vai pro Corinthians. Lá a torcida ama o Corinthians. Ama o Tite. Porque ele vai jogar lá. Ele vai treinar lá. No Flamengo não dá. Essa que é a verdade. Vocês concordam? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, nação rubro-negra. Fiquem com Deus.